Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Jair e do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, voltando a Voyager, mais especificamente ao 14º episódio da primeira temporada, intitulado Getrel. Gente, esse episódio é um episódio muito interessante também, por quê? Porque ele faz uma alusão, metafórica a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e de todas as implicações, que levaram, a isso, Para a gente falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do plot, a Voyager, ela é sondada, é saudada por uma nave alienígena, Dentro dessa nave alienígena tem um cientista, tem um cientista chamado Getrel, que quer falar com o Neelix, Esse é um episódio que desenvolve demais, o personagem do Neelix, E aí o que acontece? Esse médico Getrel, ele é de uma espécie alienígena que entrou em guerra contra os Talaxianos, que é a espécie do Neelix, E ele jogou uma arma de destruição em massa, na lua que o Neelix morava, o que provocou, a morte da família do Neelix todinha, no caso, E o Neelix, na época, ele só não morreu porque ele era um soldado e ele estava, no planeta Talaxia, combatendo, no caso, E o Neelix não queria, falar com ele de jeito nenhum, porque achava que ele era um monstro, um genocida, que ele criou uma arma de destruição em massa que matou 300 mil pessoas na lua do Neelix, Só que o Getrel falou o seguinte: essa arma de destruição em massa liberou alguns isótopos, E o Neelix esteve na equipe de resgate, dos sobreviventes, E as pessoas que ficaram sujeitas a esse isótopo, contraíram uma doença que pode ser fatal. E eu estou estudando essa doença, para tentar buscar uma cura. Então eu preciso ver se o Neelix pegou a doença, E aí o Neelix, muito a contragosto, discutindo bastante com o Getrel, ele acaba, aceitando, ser examinado e é constatado que ele está doente, E o Getrel, quando ele viu o teletransporte da Voyager, ele ficou maravilhado com aquele teletransporte, ele acreditou que ele podia, com o teletransporte, isolar parte da atmosfera da Lua, para estudar os isótopos e tentar buscar uma cura, Então o Neelix teve que ficar ali, convivendo com o Getrel mais um tempo, Eles tiveram vários diálogos, vários debates ali sobre o que aconteceu na guerra, O Neelix, ele ficava se perguntando, se o Getrel tinha se arrependido disso. Ele disse que não, que tinha feito tudo aquilo em nome da ciência, coisa e tal, que tinha que e que a gente tem que arcar com as consequências do desenvolvimento inevitável da ciência, bababá, Só que o que aconteceu? Ele acabou, perdendo a esposa e os filhos, o Getrel no caso, porque a esposa achou ele um monstro, e foi embora de casa e levou os filhos embora, E aí o Neelix falou que como é que o Neelix perdeu a família? Ele viu todos os corpos da família dele carbonizados onde era a casa dele, menos a filha dele que estava completamente queimada e desfigurada, E ele disse que ele ficou vendo a filha dele sofrendo por várias semanas, até definhando até morrer, Que a perda dele foi essa e que essas que foram as consequências, no caso, E o interessante nessa história toda também é que o Getrel, ele também estava doente, Ele também tinha, contraído, a tal da doença, no caso, E o Neelix falou: tomara que você viva muito tempo, com essa dor da tua mulher ter te chamado de um monstro, coisa e tal, Mas o Getrel falou: eu temo que isso não vai acontecer, Neelix, que eu tô doente, eu tô em estado terminal, E aí, o interessante nessa história toda é que, na verdade, o Getrel, ele não estava buscando uma cura para a doença. Na verdade, o que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo pegar, aí uma Technobabble desgraçada, que nem a Janeway acreditou, tá? Ele estava querendo pegar as partículas subatômicas, resultantes da explosão que ficaram na atmosfera da Lua, para tentar reconstituir as pessoas, trazer as pessoas que morreram na explosão de volta à vida, Ele achava que usando o teletransporte ele poderia fazer isso. Mas era uma Technobabble tão louca, mas tão louca, que nem o Tuvok, nem a Janeway acreditaram, Ele estava, na verdade, usando a Voyager, O Neelix não estava doente coisa nenhuma, ele estava, na verdade, usando a Voyager como pretexto para poder, usar o teletransporte e começar a reconstituir as pessoas, E aí ele implorou para Janeway para fazer isso, coisa e tal, e o Neelix falou: se tiver uma chance, Janeway, deixa ele fazer. Aí a Janeway tentou, mas a coisa era tão louca que chegou, ele começou a usar o teletransporte, uma pessoa até começou a se formar lá, mas a experiência no final das contas não deu certo e a Janeway precisou,
pedir para ele desligar, né, o teletransporte, e aí o nosso Jetrel acabou ficando, teve ali o pique final ali da doença dele, ele ficou moribundo, né, e o Nilix, percebendo o esforço do Jetrel, né, que o Jetrel ele tentou fazer essa coisa impossível, né, dizendo porque ele ficava muito incomodado com esse rótulo de monstro que ele recebeu da esposa, ele pediu apoio, né, do governo dele, ele não conseguiu, né, e ele fez as escondidas da Voyager porque ele achava que a Voyager também não ia dar esse apoio para ele, né, no caso, né. E aí a gente viu que ele estava fazendo isso como uma atitude desesperada, né, de tirar um pouco de cima dele essa culpa, né, esse rótulo de monstro, tentando trazer as pessoas de volta à vida, né. E aí o Nilix percebe esse esforço dele, e no leito de morte, né, do Jetrel na enfermaria, o Nilix chega lá, né, e dá o perdão a ele. O episódio termina assim, né. Agora, é muito interessante a gente ver isso, né? É impossível a gente não se lembrar, por exemplo, do projeto Manhattan, né, do Oppenheimer, né, que desenvolveu a bomba atômica, né, do fato do Oppenheimer, né, ter sido vitimado de câncer, né, por causa dos projetos da bomba atômica, coisa e tal, né? De todo cientista que falou que tinha que fazer as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que eles não se arrependiam e que eles encaravam a coisa mais como um experimento científico, né, coisa e tal, né? Tudo isso é trabalhado de uma forma metafórica na série, no episódio, né? Então é muito interessante a gente perceber isso, né? Muito interessante a gente perceber a coisa da filha do Nilix que está toda queimada e desfigurada. A gente tem relatos de sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki que falam disso, né? Então, quer dizer, a gente percebe, né, que se aproximou demais da coisa da bomba atômica mesmo de Hiroshima e de Nagasaki, né? E também foi um episódio que trabalhou muito o Nilix, né, que é um personagem que muita gente não gosta, né, que acha que é um personagem muito chato, muito mala, né? Mas ele foi trabalhado nesse episódio com bastante, vamos dizer assim, desenvoltura, né? De forma bastante solene, né? O Nilix, inclusive, quando a Voyager chega na lua dele, ele começa a fazer um discurso na ponte, né? Lembrando, né, de todos os horrores que ele viu, que ele presenciou, né, no caso, né? Que deixa, inclusive, as pessoas emocionadas. E outra coisa interessante também, o Nilix era contra a guerra, e quando ele estava em Taláxia, ele desertou, né, sendo contra a guerra e estando com medo também de morrer na guerra, né? Então ele tinha uma vergonha e uma raiva de si próprio que ele jogou toda em cima do Jetrel, né, no caso, né? E aí a Kes, né, é que chegou e falou: olha, acho que você está, né, fazendo esse tipo de coisa, né, você está jogando essa tua culpa, esse teu ódio que está nas tuas costas, de si próprio nas costas, em cima do Jetrel. E esse foi um outro fator, né, que ajudou o Nilix também a perdoar o Jetrel, né, no caso, né, a ver o Jetrel de uma outra forma. Então é isso, gente. É um episódio que vale muito a pena, né, assistir, né, por causa de todas essas questões aí, né, que estão sendo trabalhadas aí de forma metafórica, né, sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, tá? E vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, e não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.